Bom, primeiro eu queria te agradecer por estar participando aqui. Você é a segunda pessoa que eu estou conseguindo fazer esse bate-papo. Eu sei que esse tempinho para vocês aí, que vocês conseguem encaixar, às vezes é meio difícil, mas para mim significa bastante, ajuda bastante aí para mim aprender algumas coisas e também para o desenvolvimento aí do meu projeto de produção de conteúdo e tudo mais. Então, eu queria agradecer e abrir o espaço para você se apresentar para o pessoal que vai ver. Pô, legal. Muito obrigado, viu, Vinícius? É um prazer estar aqui. É sempre legal poder compartilhar minha história e um pouco do meu conhecimento com esse pessoal que está chegando por aí. Bom, vou me apresentar rapidinho aqui. Eu, Daniel, né? Daniel Funabashi, eu sou assessor de investimentos, eu sou sócio sênior da iHub Investimentos, que é um escritório de assessoria credenciado à XP. E a gente está chegando aí no 1 bilhão de patrimônio, né, de custódia sob gestão, né, sob assessoria. E a gente está no mercado desde 2013, apesar de eu ter entrado só em 2018. A minha base eu sou formado em administração, tenho um mestrado em finanças que eu cursei na Cass Business School de Londres. Também fiz um mestrado lá, um MBA lá na Cass Business School. E, em termos de background profissional, eu comecei, por acaso, por acidente, no Banco do Brasil. A mãe de um amigo meu, ela não aguentava mais me ver na casa dela. Eu ficava todo dia indo lá, passava a tarde inteira, a gente ficava andando de bicicleta, jogando videogame, aquela vida sem fazer nada, né? Ela falou: eu não aguento mais vocês aqui. Vai ter concurso para Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Nossa Caixa. Nossa Caixa nem existe mais. Isso era em 2002, 2001. Aí ela foi lá e me inscreveu nesse concurso e pagou lá a apostila, tudo. E depois, coincidentemente, minha tia ia fazer o mesmo curso, aí eu fui lá para ensinar ela a estudar informática na época, que caía na prova. Então, era o que é um mouse, o que é o Windows, coisas assim. E aí, na primeira aula, ela recebeu a ligação, era o Banco Pan-Americano oferecendo um emprego para ela. E aí ela me deu o curso. Então, eu que não queria trabalhar no mercado financeiro, ganhei a inscrição no concurso e ganhei o curso. Então, eu falei, bom, é para ser. Aí eu estudei, passei no concurso, comecei no Banco do Brasil lá em 2003, e aí eu fui no Banco do Brasil até 2010, quando eu fui para o mestrado. Na volta do mestrado, eu já entrei no Santander. Aí eu fiquei na área de grandes projetos, né, financiamento de grandes projetos. Em 2013, eu fui para Londres de novo fazer meu MBA. De Londres, eu já fui direto para Dubai, onde eu fiz uma consultoria e também trabalhei com assessoria de investimentos em economia real lá, com grandes fortunas, né? Em 2018 eu voltei para o Brasil e entrei direto na iHub Investimentos e venho com eles aí desde então, ajudando bastante a crescer e a estruturar um negócio que está virando uma coisa bem interessante aí. Hoje em dia é minha paixão essa empresa aí. Então é isso. Perfeito. Então, Daniel, eu vou fazer algumas perguntas depois mais relacionadas a investimentos e tudo mais, mas eu queria te fazer uma pergunta porque, cara, hoje em dia a gente vê muitas pessoas, porque o conhecimento ele ficou muito descentralizado, né? A gente tem acesso a conhecimento para todo lado. Só que eu leio muito, eu vejo muita gente falando que é fácil, que de uma hora para outra você vai conseguir às vezes ter um investimento com rentabilidade muito boa, ou você vai conseguir virar uma pessoa muito, desculpa até a palavra, mas muito foda em investimentos. Só que, cara, eu sei que não é assim a coisa. E você, por exemplo, é uma pessoa que eu
eu já tinha visto que tem diversos certificados, você tem o CEA, você tem o certificado da Ancor, você fez MBA, você fez mestrado, e não é à toa que você chegou onde chegou. A iHub Investimentos, eu dei uma olhada, realmente é muito interessante, tem ali a relação com a XP, e eu queria que você falasse para o pessoal, na sua visão, de estar onde está e até onde pode chegar, quão importante foi o estudo e os certificados, os cursos na sua vida. Sim, primeiro, tocando nesse ponto aí de que é fácil, né? Investir, para você começar a investir é fácil. Você tem hoje em dia diversos conteúdos gratuitos aí e tudo mais. Agora, ficar bom em investimento é outra coisa. Ser especialista em investimento é outro patamar, porque é uma profissão como qualquer outra. Você não começa a ser engenheiro simplesmente assistindo vídeo do YouTube, né? Então, com relação a investimentos é a mesma coisa. Na minha carreira, ter feito os certificados me ajudaram bastante, né? Mas o certificado, ele é um atestado, né? O que você precisa é estudar. E aí, muitas vezes, estudar para a prova é diferente de ter o conhecimento adquirido ao longo do tempo, né? Então, para mim, foi muito importante ter feito a faculdade, ter feito o mestrado, o MBA, tudo isso me deu uma base muito sólida para buscar os certificados, né? Esse tipo de certificado, né? O CEA, a Ancor. Agora, tem alguns outros certificados que têm um peso de pós-graduação também, né? A gente não pode simplesmente dizer que é uma prova. Não. O CFA, o CFP, são duas certificações aí que são o topo da cadeia alimentar. Se você fizer um MBA lá fora ou você tiver um CFA, você está no mesmo nível, né? Então, com certeza são títulos que favorecem você profissionalmente e intelectualmente também, vão te ajudar a ser um profissional melhor. Não é simplesmente um título, é conhecimento também. Sim, é que o pessoal às vezes nem sabe, assim, o pessoal que vai ver e tudo mais, que o próprio CFP, tipo assim, o pessoal conhece mais o CPA 10, o CPA 20, nem é todo mundo que conhece o CEA. Então eu acho que a galera podia, por exemplo, eu conheci por acaso esses certificados, eu estou no primeiro semestre de faculdade, e aí a galera mandou lá no grupo da faculdade que eu estudo, no IBMEC, mandaram uma vaga para XP que estava rolando e tudo mais, só que isso no começo do ano, assim, quando eu tinha acabado de entrar. Aí eu falei, deixa eu ver quais que são os requisitos, só para eu ver como é que funciona essa coisa. E aí eu vi que você podia assinalar se você tinha o CPA 10, o CPA 20, o CE, o CFP, enfim. E aí depois disso, eu peguei e eu assinei um curso da EA Bank, não sei se você conhece, que tem ali o material do CPA 10, do CPA 20 e do CEA. Eu nem penso assim, tipo assim, eu quero tirar isso para pegar e trabalhar agora. Não, eu quero estudar. Mas é muito rico, assim, esses certificados, as apostilas que eles dão, os vídeos que eles dão. E é uma coisa que eu acho que eu talvez não conseguisse alcançar esse estudo, esse conhecimento por vídeo no YouTube ou por esse tipo de coisa. Então, acho importante, assim, você ir atrás do conhecimento, não se acomodar com o que é muito básico, assim, porque acho que não consegue te levar a não lugar nenhum, mas a objetivos mais legais, assim, mais de longo prazo. O conhecimento mediano vai te levar a uma performance mediana, não tem segredo. Se você quer ser alguma coisa de ponta, você tem que se dedicar fora da média, né? Acima da média. Para quem não sabe, até acho que já é útil a gente explicar aqui, existe uma hierarquia nos certificados, né, da Anbima, que é o CPA 10, que é obrigatório para pessoas que trabalham em banco, em agência, né? Então, se você tem um cargo de assistente, você tem que obrigatoriamente ter o CPA 10, né? E aí o CPA 10 vai falar de investimento em nível básico, né?
Então, basicamente, você vai saber lá o que é uma taxa Selic, um CDB, um CDI, né? Esse tipo de coisa. O CPA 20 já é um pouquinho mais avançado e o CEA é o Certificado de Especialista de Investimentos da Anbima. Aí já é um grupo mais restrito que tem, já é o topo dessas certificações. Aí tem outros tipos de certificações, tem o CGA, que é para quem quer, especificamente para quem quer virar gestor, né? Tem o CNPI, para quem quer virar analista. O que é o analista? O analista é o cara que vai te dar recomendações. Compre ação da Petrobras, compre ação da Vale, coisas desse tipo. E o CFP, que é o de Financial Planner, né, de planejador financeiro, e aí é específico para quem quer seguir nessa carreira de private banking, em segmento que é o segmento que eu estou. Essa, inclusive, é uma certificação que eu penso em tirar. Estava no meu plano aí para tirar agora em agosto. Vamos ver se eu vou conseguir estudar. E, por último, tem o CFA. O CFA já é algo mais para quem quer trabalhar em banco de investimento, lidar aí com M&A, com IPOs, né, mercado de capitais. Então, é isso. Então, agora seguindo um pouco nessa linha de investimento, saindo um pouco da linha de certificados de estudos, você teve aí uma trajetória já relativamente longa dentro do mundo do mercado financeiro e tudo mais, e agora você chegou como sócio da iHub Investimentos, e aí eu queria te perguntar, quais que são os maiores desafios na vida de alguém que trabalha com investimentos, na vida de um assessor de investimento? O que foi mais duro para você aprender a lidar, para você se adaptar, assim? Tá. Bom, eu estou no mercado financeiro desde 2003, né? Então, eu não sou novo nesse mercado. E ainda assim, quando eu me tornei um assessor de investimentos, que foi quando eu voltei de Dubai em 2018, eu senti bastante dificuldade em chegar e ter uma rotina de captação de clientes, porque você, enquanto assessor de investimentos, você é um vendedor. Você tem que captar clientes, né? E aí são dois papéis, um técnico e um comercial. O comercial é você trazer clientes, né? E aí você tem, quanto mais clientes você tem, quanto mais carteira você tem, mais você ganha, porque você ganha comissão, né? E aí tem o lado técnico, que aí é montar um bom investimento, montar uma carteira, dar um bom suporte e tudo mais. Isso tudo vai garantir que o cliente não simplesmente venha, fica 6 meses e vai embora, né? É muito comum a gente ver aí falar, não, que o assessor ele tem o conflito de interesse. Sim, ele é remunerado pelo produto que ele oferece. Então, ele tem um incentivo a oferecer um produto que ele ganhe mais. Tá? Isso existe. Mas um assessor de investimento sério, que tem visão de longo prazo, ele não vai oferecer um produto que remunera ele bem e é ruim para o cliente, né? Ele vai tentar conseguir que o cliente tenha a melhor rentabilidade, que ele consiga ter a melhor performance. Para quê? Para que ele traga mais pessoas, que ele indique, que ele traga mais dinheiro, né? Eu estava conversando antes da gente entrar nessa conversa aqui, eu estava conversando com uma cliente que ela começou com 100 mil reais, né? Ela falou, não, eu tenho 100 mil reais aí para começar, eu tenho também uma previdência ali que tem uns 20 mil reais. E aí, ao longo do tempo, ela foi fazendo aportes constantes, tudo. Hoje em dia, ela já tem 560 mil reais. E aí, a gente estava conversando hoje sobre quando ela vai conseguir 1 milhão de reais, né? Então, assim, pensa, a gente está pensando daqui a 2 anos já, 2 anos, 2 anos e meio, né? Que é o prazo que ela se colocou para chegar no 1 milhão. Se eu
chego e ofereço alguma coisa que só eu me beneficio, ela cai fora, né? Então, assim, tem muito assessor que encontra esse tipo de dificuldade porque ele tem a visão de curto prazo. Então, Uhum. você tem que ter uma visão de longo prazo, tem que estar alinhado com os interesses do cliente, senão não vai para frente, né? Um outro grande desafio para um assessor é que você tem que ter bons contatos e você tem que ser cara de pau. Você tem que, não pode ter vergonha, não pode ter medo de chegar e conversar com as pessoas, né? A gente tem até uma cultura brasileira de não gostar de falar de dinheiro, não gostar de abrir. Então, tem amigos meus que eu achei que fossem abrir conta comigo e não abriram, pelo menos no primeiro momento, né? É engraçado que às vezes a pessoa prefere confiar num gerente de banco que ela nem conhece, não sabe a trajetória, do que num amigo seu, e você sabe que o cara tem uma experiência legal, tem conhecimento, né? Não é porque você não goste do conhecimento dele, não aprecie o conhecimento dele, mas sim porque você não quer abrir a sua vida financeira para um amigo, né? Uhum. Isso é bem característico e foi um dos grandes desafios aí que eu enfrentei. Hoje em dia, eu acho que as pessoas me veem de uma forma diferente, então elas vêm até mim, eu não vou mais, não abordo mais esses amigos, até porque eu acho que lá atrás eu já devo ter abordado, se a pessoa não quis, eu não fico Sim. insistindo. Então, hoje em dia, muitos amigos meus vêm investir comigo. Sobre o que você falou primeiro, daquela ideia do assessor de investimento ter que saber dosar a situação e tudo mais, pensando a longo prazo, é porque é aquela coisa, né? Você tem que adaptar a carteira do cliente para os objetivos do cliente. Então, pô, se o cara no Brasil a gente tem uma não sei como é que são os clientes que você lida, mas boa parte das pessoas tem receio de renda variável, né? Elas se acomodam mais ali com a renda fixa, até porque às vezes a pessoa lutou muito por aquele dinheiro que ela tem e ela tem receio assim de perder. Então, às vezes ela prefere ver o dinheirinho rodando de pouco em pouco do que lidar com risco. E aí eu acho que você falou, um bom assessor de investimento, ele tem que pensar ali a longo prazo, porque se ele não adaptar a carteira do cliente ao que o cliente quer, ele vai perder o cliente. Porque, cara, o mercado financeiro, na minha opinião, né, as instituições que estão e tudo mais, elas são niveladas por cima, assim, a galera tem que ter qualificações para estar ali dentro desse mercado. Então, se você não fizer direito, vai ter outra pessoa que vai fazer direito, entendeu? E esse acho que para mim, né, que tenho zero experiência de trabalho mesmo, acabei de começar a faculdade, e para as pessoas que estão vendo e estão na minha posição, acho que é essa dica que eu consegui tirar assim disso que você falou. Não, é isso, exatamente. É o alinhamento dos interesses. Você nunca pode colocar o seu interesse à frente dos interesses do cliente, tem que ser lado a lado, né? Sim. É lógico que também não adianta você colocar só os interesses do cliente e deixar os seus interesses de lado, tem que ser uma relação ganha-ganha, senão você está sendo explorado, né? E isso não é bom em Em nenhum caso. nenhuma profissão. Mas é isso. E, Daniel, eu queria te perguntar que você falou que a iHub tem a relação com a XP e eu vejo no seu Instagram também que você posta coisas referentes à XP. Podia explicar um pouquinho melhor qual que é essa relação, assim, o que que tá, qual que é o trabalho de vocês? Tá. Como que funciona hoje em dia o esquema de escritórios de assessoria? A XP, a figura do assessor, do agente autônomo de investimento, né? Todo mundo que passa na prova da Ancor se torna agente autônomo de investimento. A figura do agente autônomo de investimento já existe há muitos anos, lá desde os anos 90, talvez até antes, eu não sei exatamente a data.
mas isso já existe há muito tempo. Só que o agente autônomo, ele era um cara que trazia os clientes para a corretora. E aí a corretora dava uma grana para ele por isso, né? Então, ele era um cara que atraía clientes. O Guilherme Benchimol, o fundador da XP Investimentos, ele pensou num modelo diferente, né? Assim como os bancos têm agências, por que não as corretoras, ao invés de terem agências, serem uma coisa mais engessada, por que não contratar um escritório de agentes autônomos, né? Então, a nossa relação com a XP é como se a gente fosse as agências da XP, né? Então, a XP não tem agência e a gente atende os clientes da XP. Você pode ser cliente direto da XP ou você pode ser cliente da XP através de um escritório de agente autônomo. No caso, se você é cliente direto na XP, você vai ser atendido pela equipe da XP, tudo ali. Ou se você for cliente do escritório, você vai ter atendimento exclusivo do escritório, tá? Então, aí tem diversos segmentos, né? Tem desde o varejo até o private, né? Então, a minha carteira, por exemplo, eu tenho foco em clientes acima de 1 milhão, né? Eu tenho alguns clientes com valor menor, mas o mínimo que eu atendo é 300 mil reais, né? E os clientes estão na faixa de 1 milhão, né? A média, assim, o ticket médio que eu atendo hoje em dia. E aí a gente vai, sempre que a gente coloca um cliente, a gente tira um de baixo, passa para alguém, né? Passa para alguém que está começando agora, né? Ou alguém que está construindo a carteira. É basicamente assim que funciona a assessoria, a nossa relação com a XP. A gente tem acesso a uma base, um sistema da XP, e a gente consegue acessar os dados do cliente, mandar as ordens para o cliente. Então, por exemplo, o cliente vai aplicar no fundo tal, eu mando a ordem para ele, ele só autoriza no aplicativo. Ah, perfeito. Então, é bem interessante. É porque o Guilherme Benchimol e a XP, eu gosto bastante dele, eu já li o livro dele, enfim, e ele realmente ele mudou um pouco como o mercado financeiro é no Brasil, e acho que esse negócio de agente autônomo foi uma das coisas que eu acredito, eu não vivi o mercado financeiro desde quando ele começou, é o que eu li, é o que eu sei, mas eu acredito que ele foi um dos grandes influentes assim para o agente autônomo de investimento ser uma estrutura, um esquema de, não sei se pode chamar de esquema de negócio que é hoje, né? Que você facilita muito para as pessoas que querem investir o processo de ter ali alguém te auxiliando, e acho que foi uma coisa fundamental assim para as pessoas terem mais acesso ao mercado financeiro, até porque no Brasil as pessoas que realmente investem e tudo mais, que não seja em poupança, é um número pouco expressivo, está crescendo bastante. Nos últimos anos a gente viu uma melhora gigantesca nisso, mas ainda é pequeno, e acho que isso é uma coisa que facilita esse processo. Aí eu queria te perguntar o que você acha, você que viveu esse tempo, você acha que essa mudança foi realmente grande, como eu que só li sobre, acho, assim, eu vejo? Assim, a XP, cara, ela revolucionou o mercado, né? E continua revolucionando. Ela é uma empresa que chegou para balançar as estruturas de um sistema que já era muito consolidado. Então, se você olhar aí 10 anos atrás, o que a gente tinha de opção de investimento? A gente tinha fundos, então, por exemplo, você tinha um fundo lá que Banco do Brasil, Petrobras, ações Petrobras, fundo de investimento, não. Você pagava lá 3, 4% de taxa de administração, e o que o gestor fazia? Ele pegava o seu dinheiro, comprava ações da Petrobras, e era isso.
e ele ficava com 3, 4% do seu valor investido todo ano. Então, assim, é um custo que é um absurdo, né? Outra coisa, corretagem. Antigamente, só existia a tabela Bovespa. O que é a tabela Bovespa? Uma forma de cobrança, de corretagem, onde você pega o valor negociado, você multiplica por 0,5% e soma 25 e 21, R$ 25,21. Então, por exemplo, se você negocia 20 mil reais, 0,5% dá 100 reais, mais 25 e 21, 125 e 21. Era isso que você ia pagar numa ordem. Hoje em dia, com a XP, você já paga R$ 4,90. Na Rico e na Clear, que são também corretoras do grupo XP, é de graça, né? Então, revolucionou muito. Então, fundos. Hoje em dia, na XP, você não tem esse tipo de fundo que investe só em um ativo. Você tem uma coisa que acontece muito, né? O cara que é muito, muito bom, ele não tende a ser empregado de ninguém, né? Ele acredita no potencial que ele tem, ele vai lá e abre a empresa dele. No mundo dos investimentos não é diferente. Então, o bom gestor, ele não vai ficar sendo empregado do Itaú, empregado do Bradesco. O que ele vai fazer? Ele vai juntar uma equipe, vai abrir a asset dele, né? Ele vai criar o fundo de investimento dele. É o que aconteceu lá atrás com o Luiz Stuberger, que é o gestor do Verde, né? Com o Jakurski, com o Xavier, tem diversos, o próprio Breda, tem diversos gestores que eles trabalharam em banco e eles saíram para criar essas gestoras. Então, se você for ver, o grande capital intelectual da indústria não está dentro dos bancos, está fora, está na indústria independente. Só que antigamente, antes da XP, para você investir num fundo verde, por exemplo, você precisava de muito dinheiro, né? Você precisava botar lá 100 mil reais só no fundo verde, né? E hoje em dia tem fundo aí que antigamente era 100 mil reais, 500 mil reais, que você na XP, a partir de 100 reais, 500 reais, você consegue investir. Isso foi uma total revolução no mercado. Então, hoje em dia, você consegue investir com pouco valor em fundos de ponta, né? Então, por exemplo, um grande exemplo, até mais recente aí, você consegue agora investir no fundo Bridgewater, que é do Ray Dalio, né? A partir de 500 reais, né? Um fundo lá dos Estados Unidos, um dos das maiores gestoras do mundo, você consegue investir a partir de 500 reais aqui do Brasil. Então, foi uma revolução. Mais recente ainda, em termos de revolução, e até já ditando um pouquinho o caminho que eu acho que o novo CEO da XP está trazendo, né, o Thiago Mafra, uma revolução no sentido de serviços financeiros agora. Então, a XP já tem uma conta digital que é muito incipiente, ainda não tem nenhum serviço atrelado a ela, só você botar e tirar dinheiro e pagar código de barra. E agora tem o cartão XP, né? E esse cartão XP, ele já chegou movimentando a indústria. Por quê? Porque ele tem a bandeira Visa Infinity, né? Então, para quem não sabe, tem o Gold, o Platinum e o Infinity, né? O Infinity era para quem tinha pelo menos 150 mil reais lá no Bradesco, no Itaú, e a anuidade era de 300 reais. Na XP, a partir de 50 mil reais, você já tem um cartão Infinity sem anuidade pelo resto da vida. Uma outra coisa é que você tem o Investback, que você não fica acumulando aqueles pontos que você nunca usa, que expiram, que você tem que juntar não sei quantas quantidades. Não, você recebe em dinheiro
uma recompensa, que geralmente é 1% do que você gasta no cartão. E esse dinheiro você pode usar a qualquer momento. Isso aí causou uma movimentação no mercado e agora você já pode, no Itaú, pedir um Visa Infinity sem anuidade por 50 mil, com 50 mil reais de investimento. Você vê que a XP realmente está mexendo a estrutura do mercado, começou com investimento, agora está indo para os serviços financeiros. E, cara, essa parte dos serviços financeiros, eu acho que talvez seja, não sei se vai ser uma mudança mais forte do que nos investimentos, mas eu particularmente eu acho muito impactante, assim, porque, cara, os bancos no Brasil não são ruins, né? Mas o ponto é que existe uma concentração e aí isso complica muito na qualidade do serviço, na cobrança, e, cara, acaba complicando, é fato. Em qualquer tipo de área da sociedade, quando tem uma concentração, a tendência é que o serviço se acomode, não seja tão bom. E a XP, ela vem para os serviços que são mais financeiros, esse exemplo que você deu do cartão, e que forçou, por exemplo, o Itaú a mudar o que eles vendiam, né, é uma coisa que eu acho muito, muito impactante e eu acho que realmente vai ser uma das maiores mudanças que a gente vai ver, porque quando tem uma empresa do tamanho da XP, que hoje a XP tem uma credibilidade imensa e que vai para a área de mais financeira, assim, mais bancária, no estilo bancário, e fornece um serviço mais barato e com a mesma segurança, as pessoas vão para ela, né? Porque, cara, eu estava inclusive pesquisando ontem sobre bancos, sobre a satisfação das pessoas com os bancos e tudo mais. E um dos maiores motivos das pessoas não saírem dos bancos grandes é por segurança. A XP tem segurança, isso ela vai te oferecer. Então, realmente, isso é animal, assim. E acho que a gente está chegando ao final, queria fazer só mais uma perguntinha para você, que aí é mais sobre investimentos mesmo. Eu queria te perguntar, na hora de montar uma carteira ali, de montar os investimentos, quais são os fatores que você acha que são os mais importantes? O que você leva mais em consideração na hora de montar uma carteira? Tá. Eu costumo dizer que o trabalho do assessor ele é pegar três coisas principalmente: pegar o perfil do cliente, a expectativa e as aspirações, né? Então, você não pode ter uma carteira que vá contra o seu perfil, nunca. Então, você tem sempre que estar, acho que principalmente, tá atento a quanto você quer correr de risco. Investimento é correr risco, sempre. Mesmo no investimento mais conservador, você está escolhendo não correr tanto risco, mas você está correndo algum risco. A expectativa. Pô, eu quero ter tal rentabilidade, né? É lógico que a expectativa, ela é sempre balizada pelo perfil. Não adianta eu falar, eu quero ter rentabilidade de 15% ao ano, sendo conservador, né? E aí esse é o prato cheio para as pirâmides financeiras, né? Porque é o canto da sereia. Eles falam, não, vem para cá que você vai ganhar, sei lá, 70% no ano sem correr risco. Pô, quem não quer ganhar isso? Eu quero, né? Mas, na verdade, isso aí esconde um esquema fraudulento. Então, e outra coisa são as suas aspirações. Então, as suas aspirações, elas vão tanto dar uma... vai fazer bem e mal para os seus planos de investimento. Por quê? Porque se você tem a aspiração de comprar um carro daqui a um ano, você concorda que você já tem um compromisso daqui a um ano, você não pode expor muito seu capital ao risco, né? Sim. Então, isso vai acabar prejudicando a sua rentabilidade. E se você fala, não, eu quero chegar no meu primeiro milhão. Isso eu vou até interromper aqui para falar uma coisa. O brasileiro, ele tem, por natureza, aquela coisa, o sonho da casa própria.
ele quer comprar a casa. O americano ele é diferente. Ele não pensa em ter a primeira casa, ele pensa em ter o primeiro milhão. Né? Eu acho que essa é uma diferença que faz toda a diferença, Sim. né? Porque a mentalidade é diferente. Então, voltando, se o meu plano é chegar o mais rápido possível no 1 milhão, eu não vou ficar pensando em tirar dinheiro, em comprar uma casa, dar entrada num carro, sei lá, não vou. E isso me ajuda a ter investimentos que deem retorno maior no longo prazo, como ações, né? Até criptomoeda, a gente está agora nessa onda, né, de criptomoedas. Então, esses são os 3 fatores. Hoje em dia, é muito importante eu falar isso. A internet tem um monte de pseudo-especialistas, né? Eu já vi muitas besteiras sendo faladas na internet. Eu deveria até gravar e fazer um compilado para postar, mas eu acho que eu ia receber muitos processos. Né? Mas tem muitos pseudo especialistas que ficam falando de ações, mas, na verdade, você não deve investir só em ações. Né? As ações, elas são investimentos de alto risco. Tem muita gente que está se expondo demais em ações, assim como agora na onda de Bitcoin, de criptomoeda, tem muita gente se expondo excessivamente em criptomoedas. Né? Se você parar para pensar, uma rentabilidade de 10% ao ano, na média, é o que um investidor vai ter ao longo da vida. Então, você não tem que ficar pensando, não, eu preciso ter 50% de rentabilidade esse ano. Não, você não precisa. Vá com calma, tenha uma carteira equilibrada, invista em bolsa brasileira, bolsa americana, bolsa global, dólar, euro, mercado brasileiro, fundos multimercado. Eu adoro essa classe de ativos, né? Então, invista bastante em entender a estratégia de cada fundo multimercado, porque cada um tem a sua estratégia, cada um tem um objetivo, tá? Então, é isso, tem que ser bem diversificado. E quando você seguir um especialista, um pseudo-especialista, sempre se pergunte qual que é o interesse dessa pessoa, né? Então, só para citar um exemplo, se você segue alguém que vende assinatura, o cara não vai querer que você invista em fundo. Por quê? Porque se você coloca no fundo, você não vai ficar acompanhando o mercado, se a ação está subindo, se a ação está caindo, né? Agora, se você compra o relatório do cara, no relatório vai te falar, não, compre essa ação, venda aquela, e aí ele tem o seu interesse, né? Então, assim, você sempre tem que olhar o influencer, o guru, de uma forma crítica. Sempre pense qual que é o interesse dessa pessoa que ela tem por trás, né? Que pode estar motivando ela a te falar bem desse ativo ou daquele. Quando eu particularmente no meu Instagram, eu gosto de ter um filtro assim para seguir algumas pessoas. Óbvio que às vezes aparece, eu sigo e tudo mais, mas no que envolve investimentos, no que envolve mercado financeiro, economia no geral, eu normalmente sigo gestores de fundos, eu gosto bastante, assim, não sei se você conhece a Marília, que ela até te segue também, eu tava vendo, ela é uma gestora de um fundo, e eu tento filtrar por essas pessoas. Óbvio que eu sigo uns caras que são meio gurus, assim, tipo Thiago Nigro, Tio Julio e tal, mas eu dou mais atenção para essas pessoas que eu sei que, de fato, que eu tenho uma comprovação que essas pessoas trabalham com isso, e porque eu tenho um receio
de pessoas. Não, é um receio assim. Por que que o cara está vendendo essa coisa, entendeu? Por que que ele está fazendo isso? Aí às vezes eu acabo tendo uma tendência a não acreditar. Aí eu prefiro seguir pessoas que, como eu disse, realmente trabalham. E aí acho que minha experiência sobre isso é meio que essa, assim. Uhum. Não, você tem que ter sempre um pensamento crítico. Eu gosto de seguir os gestores, porque os caras têm muita experiência, né? Se você for lá no meu Instagram, você não vai achar nada de produto, compre essa ação, quais são as ações que mais vão render, o fundo tal. Eu sempre vou manter num conteúdo mais educativo, mais teórico. Eu não vou falar nada muito específico, porque eu acho que o investimento ele tem que ser, cada um tem uma carteira ideal, não tem uma carteira ideal para todos. Então não adianta eu falar qual que vai ser o melhor investimento de 2021, porque isso talvez não seja o melhor para você, né? Então tem que ter muita responsabilidade e quando tem conflito de interesse no meio, as pessoas não pensam muito nisso. Sim, perfeito. Então, vamos encerrar aqui. Acho que a gente já ficou uns 40 minutinhos aí, já está dando 7 horas. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade. Como eu disse, é a segunda pessoa aí que eu consigo gravar esse bate-papo, e para mim é de bastante utilidade isso. Primeiro, que eu aprendo, segundo, que eu uso para os meus conteúdos. Enfim, é muito positivo. Eu queria te agradecer por isso. E aí abrir para você, se você quiser falar alguma coisa e tudo mais, aí a gente encerra. Não, legal. Eu queria agradecer aí você, Vinícius, pessoal aí da IBMEC, uma instituição que eu admiro bastante, muito séria, com profissionais capacitados. Queria agradecer, foi um prazer estar aqui, falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha história. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, o Vinícius vai colocar aí o meu Instagram, sei lá. Fiquem à vontade, eu sou bem aberto à conversa. Tenham responsabilidade na hora de investir, não invistam acima do seu perfil de risco, contem com a ajuda de um assessor de investimento, ele pode ser de grande valor para a sua carteira. E, bom, tenham visão de longo prazo. É Então é isso. isso.